Olá, docente, seja bem-vindo. Aqui nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os estágios. Independente de você estar iniciando sua trajetória na instituição ou já ter experiência acompanhando estudantes, este conteúdo ele foi preparado para esclarecer os principais pontos sobre o estágio e reforçar o papel fundamental do docente nesse processo. Mais do que uma exigência acadêmica, o estágio é uma experiência muito importante na formação profissional dos nossos estudantes. Aqui trazemos uma reflexão. O estágio, ele está formando profissionais ou apenas cumprindo formalidades? O estágio, ele precisa ser visto não somente como uma formalização de documento, né, tão conhecida como a burocracia. Sobretudo, ele vai muito além dessa formalização. Ele tem a parte pedagógica, ele tem a orientação do docente, que é o professor orientador responsável por aquele estágio, ele tem a vivência com a profissão. Então, a formalização é mais para a questão legal, para atender a Lei 11.788, e também garantir os direitos e deveres de todos os envolvidos. Muito bem, então o que é o estágio? Então, o estágio, ele é essa possibilidade que o estudante tem de vivenciar a prática da sua profissão, né? A sua futura profissão. Então, é o primeiro contato com o mercado de trabalho. Nesse estágio, os estudantes desenvolvem as suas competências, tanto técnicas como comportamentais, e passam também a compreender na prática os desafios e a responsabilidade da carreira que ele escolheu. Outro ponto importante está relacionado às questões legais do estágio. No Brasil, os estágios são regulamentados pela Lei Federal 11.788, conhecida como a Lei de Estágio, né? Que traz uma série de requisitos que existem para garantir que o estágio seja, de fato, uma experiência educativa e não apenas uma relação de trabalho sem finalidade acadêmica. Nós também temos o MEC, né, o Ministério da Educação, que regula e fiscaliza o ensino no Brasil. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, específicas para cada área e curso. Temos também as normas internas, que nas nossas instituições são as diretrizes de estágios institucionais, que trazem detalhes de cada área ou curso. Além disso, nós temos as categorias e os conselhos profissionais, que também regulamentam o exercício da profissão. Então, por que o estágio é tão importante? O estágio, ele mostra a vivência do nosso estudante com a profissão que ele escolheu. Muitas vezes também, para alguns estudantes, o primeiro emprego. E na parte pedagógica, o desenvolvimento das competências, que são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e também relacionadas aos valores. Então, é importante trazer esse significado para o nosso estudante. Qual o papel na orientação do estágio? Então, nós, todos os docentes, temos um papel muito importante. Cada validação é uma decisão pedagógica. O que é importante esclarecer e orientar o nosso estudante? Calendário acadêmico, no calendário acadêmico nós temos as datas do estágio. É importante levar essa clareza para o estudante. Nós temos as atividades a serem realizadas no campo de estágio, que o aluno ele tenha conhecimento do que ele vai viver nessa prática no campo de estágio. Nós temos a responsabilidade de avaliar os documentos, que são os contratos de estágio, conhecido como TCE, que é termo de compromisso de estágio, os planos de atividades e também a avaliação no relatório final do estudante, que mostra toda essa vivência, né, essa experiência que ele teve em campo.
Seguindo na atuação do docente, pontos importantes, no momento da validação do estágio, o aluno cadastra o estágio na plataforma, segue para a validação da central de atendimento, central de estágio, e depois vem para o professor fazer a sua análise pedagógica. Muito importante, antes de analisarmos os estágios, é importante que o professor conheça as diretrizes do seu curso. Elas estão disponíveis na plataforma de estágio, no item Arquivos. Então, as diretrizes, a modalidade, se é estágio obrigatório ou não obrigatório. O professor precisa fazer a avaliação e ter o conhecimento do campo de estágio que o aluno vai realizar. Para estágio obrigatório, o aluno precisa constar no seu diário, lá no YouLife, em membros, e também a avaliação são as atividades que o aluno vai realizar em campo. Precisam estar de acordo com as diretrizes do curso e com a área que o estudante está realizando o estágio. Seguindo na nossa análise, na nossa validação do estágio, é muito importante que o docente analise o supervisor do campo de estágio, que é o profissional técnico que vai acompanhar esse estudante lá na prática. Também analisar a carga horária, conforme as diretrizes de estágio do curso. Cada curso tem uma carga horária específica de estágio obrigatório para ser cumprida dentro do semestre. Importante o docente analisar as datas de início e término do estágio, respeitando o calendário acadêmico com as datas específicas do estágio, porque esse estudante, ele precisa realizar esse estágio dentro do semestre. E para finalizar, na nossa atuação como docente, nós temos aqui as entregas do relatório final do nosso estudante. O que avaliar no relatório do nosso estudante? Importante verificar as respostas do supervisor, que é o profissional que acompanhou o estudante durante a jornada do estágio lá em campo. Vamos verificar também as respostas do estudante, vamos avaliar o item 15, que é um item lá do relatório na plataforma, que traz, é um campo aberto, ele traz, deve trazer, né, a descrição das atividades detalhadas, o que o estudante desempenhou ao longo do estágio. Em geral, ela tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, as suas referências. Isso vai de acordo com as diretrizes de estágio do curso. Alguns cursos trazem algumas especificidades de relatório com informações importantes que o aluno deve incluir nesse item 15. Inclusive, o registro da frequência também deve constar no item 15. Nas avaliações finais, o professor pode recusar para dar possibilidade do aluno fazer a correção e devolver. O professor também pode aprovar direto ou também reprovar direto. Na plataforma de estágio, o aluno fica com o status de aprovado ou reprovado. No YouLife do professor, é necessário realizar o lançamento da nota 100 para aprovado ou 0 para reprovado. Então, essa é uma das atividades finais como docente que nós precisamos realizar ao final de todo o estágio do nosso estudante.